Olha, eleições 2018. Meu convidado hoje aqui é o professor aposentado Lailson de Almeida, que é pré-candidato ao Senado pelo PSOL. Ele já disputou a eleição do Senado em 2014 e está de volta. Pontuou bem na última pesquisa do Ibope. A gente chamou o Lailson de Almeida para um bate-papo aqui. Bom dia, Lailson. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes da FM 96. Lhe surpreendeu os números do Ibope? Surpreendeu, porque a nossa campanha está muito limitada, ainda não está devidamente estruturada. O que estamos... Aliás, não está nem campanha. Isso, exatamente. Pré-candidatura. Isso é importante ressaltar esse aspecto. Tem que passar pela convenção do PSOL. Isso, e a convenção, inclusive, é até importante esse tema, vai ser realizado no próximo sábado. Sábado que vem já. Isso, e vai ser definido exatamente a chapa majoritária e a nominata para deputado estadual. Isso, aí você já está na condição de candidato. Isso, né? A campanha de fato começa. Mas nessa fase de pré-campanha lhe chamou a atenção o que é que explica na sua avaliação? Olha, estamos vivendo um novo cenário político, né, de desafios, de abertura, né? O eleitorado, ele, apesar de estar muito chateado com a política, né? Muito, profundamente chateado, assim, está até de certa maneira rechaçando a política. Há uma atitude de rechaço. Do não voto. Isso, do não voto. Inclusive, assim, eu tenho percorrido algumas cidades já, e a atitude do eleitor é essa, de não participar, de se abster, de votar em branco, anular o voto. E esse, inclusive, é importante isso, é o maior desafio dessa campanha, é o convencimento do eleitor a participar do processo político. Porque a política é necessária, né? O que temos que fazer é mudar a política, mudar os padrões de comportamento, os padrões éticos. Mas a política faz parte do processo institucional. Então o eleitor tem que ter essa compreensão. Tem muita gente achando que esse mau humor do eleitor vai até próximo à votação e nas semanas que antecederem o pleito, as pessoas vão se mobilizar. Isso, é verdade. O senhor acredita nisso? Acredito. Uma parte desse eleitorado que está não satisfeito, né, com a política, né, a realidade política brasileira, ele irá naturalmente, a partir da observação, do acompanhamento das candidaturas propostas, um número razoável desse eleitor vai participar. Mas no momento existe esse desafio de convencê-los, né, trazê-los para o debate político, né, e da participação política. O senhor foi candidato em 2014 ao Senado. O que é que muda daquela experiência para agora? E aí eu lhe pergunto, engatando, juntando uma coisa na outra, essa pontuação que o senhor teve no Ibope recente, é por conta do recall? É um recall da eleição passada? As duas coisas. O recall, quer dizer, o nome está aí, né, foi colocado e fica na memória, mas há outro aspecto que é assim, essa tendência à renovação. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos figuras políticas que estão aí circulando no cenário político há 4 décadas, né? E, na realidade, o eleitor ele tem uma clareza que é necessário mudar. Né? Fadiga de material? Está cansado, né? Ele não vê mais solução nessas antigas, nessas tradicionais lideranças. Então, está buscando o novo. E é importante colocar que o novo não é uma questão apenas de faixa etária, é de pensamento político, né? De proposição. Isso, inclusive, tem que ficar claro, porque, de repente, surgem candidaturas novas, né? Baseado em atitudes, em bravatas, né? naquela atitude messiânica que estou acima do bem e do mal. Essa não é a discussão. A discussão é uma discussão racional, né? do que é necessário para mudar o processo político brasileiro. Professor Lailson, o Brasil está dividido, né? Isso, extrema esquerda, extrema direita. Isso. A coxinhas. Isso, é verdade. Salame, como é o nome do... Mortadela. É umas expressões muito interessantes. Mortadela, né? E coxinha. Eu lhe pergunto, o senhor é candidato pelo PSOL, um partido de esquerda. Isso. Mas tem dito muito isso. Eu sou candidato, mas sem radicalismo. Por quê? Sem, vou explicar. Porque, assim, inclusive, o partido é isso, né? O socialismo e liberdade é assim, busca uma sociedade baseada em princípios fundamentais, que é a igualdade, né, a fraternidade e a solidariedade, que é um discurso antigo, inclusive da própria origem do capitalismo, né, mas que está presente porque assim, temos que ter uma sociedade tolerante, né, que não entre nesse discurso
né, do ódio, né? O senhor me lembrou agora Janaína Pascoal, né? Não é possível mais. Que fez um discurso lá na convenção do PSL, do Bolsonaro, exatamente isso, lembrando que as pessoas precisam ser tolerantes, independente de estar independente da ideologia, porque do... cabe a tolerância. Você pode ter uma atitude, até no certo sentido radical, sem sectarismo, é importante colocar isso, incisivo, mas com a capacidade de ouvir o outro, né? De debater com o pensamento, com a concepção do outro, ou seja, ser tolerante. E o pessoal tem essa marca, é assim, um partido, que inclusive nós estamos participando desse partido, somos integrantes militantes, porque é um partido sério, né? Pode ter seus erros, seus equívocos históricos, isso faz parte do processo político. Mas do ponto de vista ético-moral, um partido sério, um partido limpo. Você se sente bem. Isso, eu fico confortável nesse partido, né? Apesar de algumas diferenças, né? De concepções dentro do próprio partido, mas há uma questão que é essencial, que é exatamente isso, né? A ética, a pureza. É aquela história, é um partido que não faz concessões, não tem aliança, estamos naquela máxima, é melhor estar só do que mal acompanhado. O senhor é professor aposentado, formado em Ciências Sociais pela UFRN, foi professor de Sociologia, lecionando na própria UFRN e também no IFRN. Isso. A educação é uma de suas principais bandeiras? Inclusive, não nossa apenas, do partido. O lema da campanha vai ser exatamente isso, né? Uma educação voltada para a transformação e para a libertação, porque é uma compreensão de que é educação que pode criar uma nova estrutura, né, de mudança, de transformação de uma sociedade. O senhor está preocupado com a segurança pública, né? Muito. O que é que pretende propor, não só na campanha, mas no eventual, claro, mandato como senador da República? Olha, a segurança hoje além da questão econômica, né, social, tal, é um tema central, porque assim, a população vive um drama, né, um medo, um terror constante, né? E aí os números estão colocados em relação a homicídio, né? Estamos vivendo uma verdadeira guerra, não só o Brasil, mas especificamente aqui o Rio Grande do Norte. Então, o pessoal, inclusive, realizou recentemente um debate sobre segurança com a participação dos agentes da polícia. Eles apresentaram um relatório muito bem elaborado. Polícia Civil, Polícia Militar, onde eles colocam a situação e o que se pode fazer em relação à segurança. Então, nós temos que ter a capacidade de reinventar, né, um novo sistema que tenha o tripé, prevenção e inteligência. Você só pode fazer a repressão, quer dizer, o combate efetivo, ele é necessário, mas ele tem que ser precedido dessas duas questões fundamentais, que é o uso da inteligência, do caráter investigativo, né? E a prevenção, que é a adoção de uma política múltipla, no sentido de você atacar a questão das origens, né? Planos não faltam, porque já foram apresentados o Plano Nacional de Segurança. Você também tem planos aqui apresentados pelo governo, o atual governo estadual. Nós temos o Ministério da Segurança Pública, criado aí no calor desses últimos acontecimentos. No eventual mandato do senador, como é que o senhor pretende encarar essa discussão? Muito bem, uma boa, excelente pergunta. Antes de mais nada, é importante deixar claro que a política não se faz de boas intenções, porque se você for analisar, todos os candidatos, absolutamente todos, estão muito bem intencionados em relação à educação, saúde, segurança. Não basta isso. Há uma questão que é fundamental nesse processo, é você mudar a macroeconomia. Num pacto federativo, você redefinir, né, em termos de recursos, o papel da União, Estados e município. E aí cabe aquela questão seguinte, é você estabelecer prioridades. Por exemplo, não podemos ter uma boa educação no Brasil hoje porque não há financiamento suficiente, necessário para você ter. É muito limitado. O governo diz que sim, os atuais governadores dizem que sim, prefeitos dizem que sim. Isso, absolutamente falso. Você vê no orçamento federal, o que se destina para a educação é em torno de 4%. Hoje não daria 110 bilhões. Então, absolutamente insuficiente para atender minimamente as demandas, né? Porque a demanda é ampla, ela vai desde a creche até a universidade. Portanto, é um arco. E você tem que ter a prioridade no sentido de fortalecer o ensino público de qualidade. E é possível, nós temos exemplo, inclusive a própria rede federal é um exemplo de que é possível você ter um modelo. O IFRN, é possível. As próprias universidades federais. O que é necessário exatamente o quê? Investir, priorizar o investimento, e aí nessa linha de investimento você criar as condições materiais, condições objetivas e qualificar e
formar quadros, né, especialistas nessa área, né, e uma política salarial que seja minimamente digna para o conjunto, né, dos servidores, professores e servidores administrativos. O senhor tem falado muito na questão econômica do controle das taxas de juros, principalmente dos bancos públicos, isso, né, fixando uma taxa limite. Isso já foi tentado na Constituição de 88, tinha lá o limite de 12% dos juros, né? A taxa básica nisso. Mas isso logo caiu e é quase tratado como uma heresia pelo mercado financeiro. Qual é a sua ideia? Olha, primeiro é o seguinte, temos que romper com essa hegemonia do capital financeiro. O capital não pode mandar na política, não pode determinar a política. O povo, né, a sociedade que tem que criar os mecanismos que determine a política. E eu vou colocar aqui dados que vai chocar. Há um estudo recente que diz o seguinte: no Brasil, no ano passado, os bancos faturaram 354 bilhões decorrente da alta taxa de juros. Isso é uma imoralidade, isso é uma excrescência. Para você ter ideia, na América Latina, os países variam entre 15% a 20% da taxa anual. Nós estamos com 15% mensal e 445% anual. Isso é uma imoralidade. Esses 354 bilhões corresponde a uma liquidez, quer dizer, de 10% da população. Você imagine esse dinheiro, ao invés de pagar juros extorsivos, ser destinado para a economia, para o mercado. Inclusive, seria uma forma de você fortalecer e aquecer o mercado, de sair dessa crise, você gerar um novo ciclo. Mas virtuoso. O próprio governo alimenta esse mercado vendendo papéis para se autofinanciar em déficits públicos incontroláveis. É verdade. Né? Então, aí o cachorro correndo, tentando morder o próprio rabo. Né? Olha, e vou fazer uma denúncia aqui. Esse governo, o governo Temer, vai deixar uma herança, eu chamaria de herança maldita, quer dizer, sombria, como inclusive é o perfil dessa figura, né, desse Temer. O Temer, ele sintetiza tudo isso, toda essa tragédia que o povo brasileiro, desde a questão ética, a crise, a profunda crise social, econômica, política que o país está vivendo. Ele é a síntese disso. Então esse cidadão vai deixar um déficit nos 3 anos, quase 3 anos, de quase meio trilhão. Quase meio trilhão. Ele está levando o país a uma situação de falência. Há uma previsão de que no próximo ano o déficit, quer dizer, a dívida pública vai chegar a 90% do PIB. Mas essa dependência dos mercados, essa relação dos mercados que o senhor denuncia aqui, também não foi tocado durante os governos do PT, do Partido dos Trabalhadores, partidos de esquerda? Isso, esse foi o grande equívoco do governo Lula e Dilma. E isso decorreu de quê? Da aliança que o partido foi levado, segundo a concepção deles, para garantir a governabilidade, a fazer aliança com esses grupos. Você não pode se aliar àqueles que têm interesses muito claros em relação à questão econômica, que impede você implementar uma política. Foi implementado algumas ações importantes, né? O Bolsa Família, apesar da necessidade de se ajustar esse programa, que ele tem desvios profundos, assim, houve avanço na área da educação, da própria saúde e tal, mas esses avanços, inclusive, não compensaram, né, essa política anacrônica, perversa do sistema financeiro. Nós temos problemas na saúde hoje, problemas de algumas doenças que estão voltando, hoje sarampo, poliomielite. Lhe preocupa essa questão da vacinação, a questão da saúde? O que é que o senhor pretende discutir, debater durante a campanha eleitoral? Olha, a primeira tarefa é viabilizar o SUS. E aqui eu quero aproveitar e fazer um alerta e uma denúncia. Dentro dos próximos 2 anos nós vamos ter uma tragédia nesse país, se não ocorrer mudança profunda nessa área, em termos de investimento e de reformular todo esse modelo, né? Por exemplo, o plano de saúde, não sei se você está acompanhando, são 47 milhões de usuários. Vai quebrar, porque as pessoas não vão poder pagar mais. Além da mensalidade agora, vai ter que pagar por alguns procedimentos. Isso, exatamente. É isso que a Agência Nacional de Saúde está sinalizando. Isso. Aliás, essa decisão da agência está até suspensa por ordem da ministra. Tem uma decisão que foi muito importante no sentido de bloquear essa coisa terrível. Por enquanto, até decisão final. Né? Mas para você ter ideia, nos últimos anos, 4 milhões de usuários de plano de saúde migraram para o setor público. Imagine você ter uma migração massiva
desse setor, porque vai chegar essa situação. Os aumentos, eles estão numa escala geométrica, enquanto que os reajustes salariais numa escala aritmética. Isso é questão numérica, não é? Você não pode enfrentar uma situação dessa. Então vai quebrar. Mas a questão da vacinação ali, não, é importante, porque assim, a saúde, ela tem que ter uma ação fundamentalmente preventiva, né? E a vacinação, ela tem esse papel fundamental de prevenir doenças, né? De proteger, né, a população, principalmente aquelas mais vulneráveis, né? Aquelas populações mais pobres. E nas redes sociais hoje há uma propaganda contra, inclusive, isso, a desinformação a respeito de vacinação que tem prejudicado as populações, né? Isso, é verdade. É muito complicado. E é importante, viu, Jorge, fazer um alerta em relação às redes sociais, né? Os fake news, né? As notícias falsas. Isso, né? Cria um clima de perturbação e de alienação. E esse, inclusive, é um dos grandes desafios que nós temos pela frente, é romper com essa onda de ódio, né? De desqualificação, de discriminação e que se espalha pelas redes sociais, né? Isso é muito ruim. E temos que pautar, inclusive, uma ação no sentido de intervir nessa. Para encerrar, a convenção vai ser no próximo sábado, dia 28, né? Se eu não me engano, né? Dia 28. E aqui no Rio Grande do Norte, o senhor está alinhado, claro, a pré-campanha do professor Carlos Alberto, né? Que é o pré-candidato do PSOL ao governo do Plano Nacional, Guilherme Boulos. Rapidamente eu queria que o senhor falasse um pouco dessas duas pré-candidaturas. Muito bem. Então, assim, nós temos uma chapa majoritária aqui no Rio Grande do Norte, quer dizer, as 3 pré-candidaturas, o professor Carlos Alberto, eu e a professora Thelma. E por Thelma é candidata ao Senado. Nós temos, também. Inclusive, nós temos as 2 candidaturas. É uma cidadã, uma professora respeitável, né? Tem um trabalho muito grande, né? Uma militância muito grande, inclusive nos movimentos, do movimento feminista e dos movimentos sociais. Perfeito. E ela é do Mossoró. E a campanha dela, inclusive, já está ativada, está em pleno curso. Pré-campanha. É importante fazer essa ressalva. Porque assim a gente entra no debate, aí termina. Não, eu não posso estar entrevistando candidato. É verdade, é verdade. A pré-candidata Thelma Gugel, ela é um excelente Quem é o vice? Já está definido o vice de Carlos Alberto? É Aparecida, uma funcionária da universidade, é uma militante do movimento. Já está definida. Está definida. Né? E no Plano Nacional, Guilherme Boulos, e Sônia que é Guajajara, o líder do movimento dos sem tetos, né? Ele tem mais de 16 anos de militância no movimento social. Ele tem um papel importante no movimento do Povo Sem Medo, né? Que hoje é uma expressão, é um movimento social muito forte em São Paulo e está em todo o Brasil. Portanto, assim, a representante indígena vai ser a Sônia Guajajara, isso, que é pela primeira vez, Pela primeira vez, é a primeira vez que nós temos a presença de um representante dos povos originários, né? Entendeu? Vamos acompanhar. A eleição vai ser animada. Mas assim, estou muito animado, viu? Porque assim, essa campanha está aberta. Ela está absolutamente aberta. O Senado para o governo do Estado, o Senado e para a representação, que é importante, a representação do Legislativo, tanto federal como estadual. Eu conversei com o professor Laílson de Almeida, ele que é professor aposentado, pré-candidato ao Senado da República pelo Partido do Socialismo e Liberdade, o PSOL. Com certeza, ao longo dessa campanha, nós vamos conversar mais vezes aí com os pré-candidatos, futuros candidatos, e a gente vai acompanhar o debate de ideias. Obrigado, Laílson, por sua presença aqui mais uma vez no Jornal 96. A todos um bom dia. Vem aí, Padre Nunes, fé na vida, fé nos homens. Daqui a pouquinho você vai acompanhar as mensagens, as orações do Padre Nunes na programação da 96 FM. E eu volto amanhã com o Jornal 96. Logo mais, na Band, eu vou entrevistar Capitão Stevenson Valentim. Ele que aliás, está sem partido, mas pode ser candidato ao Senado da República. Logo mais, 12h10 na Band. Não perca. O RN Acontece com Diógenes Dantas. Tchau, até amanhã.